Olá pessoal, bom dia a todos. Começando aí mais uma aula de geografia. Para falar a verdade, eu estava evitando um pouco essa aula, enrolando, né? Porque ela trata de geopolítica, né? A projeção do poder no espaço mundial. E, embora pareça um assunto bastante simples, nesse instante, as coisas estão mudando. Nós não sabemos qual geopolítica vai emergir após a crise do Covid-19. Tá? Se a China vai se destacar, os Estados Unidos estão provando que não conseguem, a maior potência do planeta, não conseguem lidar com o problema de saúde pública. Os Estados Unidos desviaram entregas de, acho que de respiradores. Enfim, o negócio está esquisito. De qualquer forma, a geopolítica é uma parte da geografia que trata da projeção de poder no espaço mundial. Tem duas grandes escolas: a escola francesa, do Lablache, que nos fala sobre as possibilidades, né, sobre o possibilismo geográfico, em que o homem modifica o meio, e o determinismo alemão, do Ratzel e do Humboldt, né, que nos fala que é o meio que determina o homem. Muito bem. E sempre, outro termo que aparece sempre em estudos geopolíticos, é a questão que envolve como eu vou dizer, a ordem mundial. Ordem mundial. A hierarquia entre os países mais poderosos, países menos poderosos. Tá? Então, nós sempre estamos falando disso. Geopolítica dos impérios, geopolítica bipolar, geopolítica multipolar, triádica, quer dizer, há uma ordem mundial. E dentro dessa ordem mundial aparecem algumas potências que nós chamamos de tradicionais, né, basicamente, potências tradicionais. Os Estados Unidos, sempre, né, hoje a maior potência mundial, não há dúvida nenhuma. Depois, os países lá que compõem a Europa Ocidental, Inglaterra, França, né? Também países, enfim, países ali como a China e tal, já estão numa outra dimensão. Já são chamados países emergentes, os BRICS. Nós vamos estudar depois, tá? A próxima aula depois dessa. Existe também um grupo de países que compõe um fórum de discussão mundial chamado G8, né? É o grupo dos 8 países mais poderosos, tá? Esse grupo é que, de uma forma ou de outra, define o que será feito aí ao redor do mundo em termos de poder, de investimentos, até de divisão do trabalho, né? Então, os Estados Unidos, aqui, né, da América, os Estados Unidos e Canadá. Lá da Europa nós temos a França, a Inglaterra, a Alemanha. França, Inglaterra, Alemanha. Isso. Para não faltar ninguém, né? O Japão, a China e a Rússia. Isso. O pessoal chama de G8 mais um e tal. Aí tem um outro grupo, que é o grupo do Clube da Bomba, né? Países que possuem armamento nuclear testado, tá? E que não são signatários do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Proliferação de Armas Nucleares, o TNP, né? Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Então, Estados Unidos tem arma atômica, Israel tem arma atômica, a Rússia tem, a China tem, a Índia tem, o Paquistão tem, tá? A Coreia do Norte tem, Coreia do Norte fazendo bomba suja, né? Já está fazendo agora também bomba, tentando miniaturizar essa bomba, né? Para que ela possa ser colocada na ogiva de um míssil. Eles têm um míssil na Coreia do Norte, eles têm um míssil e têm a bomba. Eles não conseguiram ainda juntar lei com crema, eles estão a caminho, né? Esses países têm armas atômicas. O Irã estava na iminência aí de arrumar arma atômica, tá? E acabou tendo o seu programa nuclear atrasado, está sofrendo sanções dos Estados Unidos e tal. Então, esses países formam aí o Clube da Bomba. A França, por exemplo, mantém
todos os seus suas bombas atômicas, né, seus armamentos nucleares em submarinos, tá? Não em terra, não no continente. A Inglaterra também, submarinos da classe Triton, para que não haja ameaça ao território propriamente dito dos países, mas sim só nesses por onde andar aí os seus submarinos, né? A França, inclusive, de vez em quando testa bombas nucleares em atóis, né? Lá no Oceano Pacífico, atol de Murorô, etc. Bom, a aula fala mais ou menos disso. Aí tem um outro grupo maior que é o G20, né? É o grupo dos 20 países mais poderosos, inclusive o Brasil está nesse grupo, tá? Logo após o fim da Guerra Fria, né, em 1990, 91, achava-se que o mundo iria se tornar um mundo unipolar, com o domínio dos Estados Unidos. Surgiram outros players, né, outros jogadores aí na geopolítica mundial, tá? E, inclusive Estados-nação, como o Estado Islâmico, que já desapareceu, organizações terroristas como a Al-Qaeda, que lançou o ataque de 11 de setembro de 2001, também surgiu economicamente falando a China, né? E outros países como a Índia e tal, enfim, de tal forma que nós passamos a falar a partir de um certo momento em triadização do mundo com uma potência militar importante, que é os Estados Unidos, e potências econômicas, Estados Unidos, de novo, Europa com a zona do euro e Japão com a zona do ien. Só que aí surgiram esses jogadores para bagunçar isso. Hoje, o máximo que nós podemos falar é em unimultipolaridade. Tá? Então, nós temos uma potência com alcance global, real, a qualquer momento, que são os Estados Unidos, e temos polos, né, de poder espalhados aí também pelo planeta, inclusive polos militares. Se você pensar na Rússia, por exemplo, com Vladimir Putin, a Rússia se tornou um polo militar importante, né, e que está lá atuando na guerra da Síria. Os conflitos localizados continuam acontecendo. Então, tem algumas coisinhas para a gente pensar. Trouxe só um slidezinho, dois aqui, para a gente pensar um pouquinho, tá? Para apoiar nessa nossa discussão. Eu queria lembrar outra coisa, nós não estamos conseguindo colocar vídeos direitinho como eu queria, né? Então, eu vou sempre a partir de agora, não vou ficar passando mais vídeos aqui, porque não adianta, vou deixar o videozinho como indicação lá na aula, tá? Lembrando que essas aulas estão lá no. Essas aulas estão no YouTube, né? São José Barravelos, cursos preparatórios, tá? Essa aula é do caderno capa número 3. Depois da aula, eu peço que vocês façam os exercícios do caderno de exercícios, que vocês já devem ter baixado, também da apostila, né, do próprio caderno, do caderno do aluno, e façam o resumo do texto teórico referente aí às potências tradicionais da parte de geografia geral, tá? Então, sempre, né? Ó, nós sempre temos aqui as disputas de poder, né? Ó, projeção do poder, tá? Por que que ocorrem conflitos? Ora, quando duas nações, dois estados-nação, dois grupos querem a mesma coisa, ou um está interferindo no outro, né? Vem aí os conflitos, tá? Então, as reivindicações nacionalistas, quando uma etnia vive dentro de um outro estado-nação, né? A contestação, a contestação aí de fronteiras, tá? Que também acontece, né? Como o Brasil, por exemplo, em relação ao Acre, né? A instabilidade política dentro do próprio país ou no conjunto dos países, tá? Disputa por áreas de influência, como acontecia lá nos tempos da Guerra Fria, diferenças religiosas, islamismo versus cristianismo, hinduísmo versus islamismo, enfim, né, judaísmo lá em Israel, tá? Diferenças socioeconômicas, quer dizer, muita desigualdade, as ações de grupos terroristas e a presença de armamento, de arsenais bélicos. Por falar neles, ó, tá aqui, tá bom? Ó, surgimento de armas nucleares lá na Guerra Fria, né? Os Estados Unidos em 45, ainda durante a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética em 49 e depois outros países. Para evitar aí que houvesse
algum país com armas que poderia utilizar contra outros, nós temos o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, com 187 países: Estados Unidos, China, Inglaterra, França, Rússia, as potências nucleares que se comprometeram a não utilizar nem transferir armas nucleares. A Rússia não conseguiu fazer isso, né? A Índia e o Paquistão têm armas nucleares graças à Rússia e provavelmente o Irã graças ao Paquistão, tá? A Coreia do Norte já testou armas nucleares, né? Já testou armas nucleares, como eu disse, ela está tentando juntar a ogiva ao míssil, né? De vez em quando ela manda uns mísseis vazios, né? Passar por cima do território japonês e tal. Bom, e os outros países, ó, Índia e Paquistão, porque quando a Índia conquistou e ela tem um problema, um conflito com o Paquistão foi atrás também, contratando russos, né? Israel e Coreia do Norte, Israel provavelmente com tecnologia americana e Coreia do Norte com tecnologia chinesa e russa, também conseguiram fazer aí armas nucleares, tá? Os conflitos geopolíticos, né, eles acabam provocando perdas humanas em grande quantidade, geralmente entre as populações mais pobres, problemas econômicos sérios, né, desequilíbrio entre os países, desequilíbrios econômicos e tal, porque se você estabelece uma corrida armamentista, por exemplo, não sobra para investir em infraestrutura, não sobra para investir em sociedade, né? Medo, aumento dos órfãos, refugiados, 63 milhões de refugiados hoje espalhados pelo mundo. Tá? Os Estados Unidos, após a Guerra Fria, inauguraram aí uma política baseada no unilateralismo, quer dizer, o que é bom para os Estados Unidos nem sempre é bom para o resto do mundo. Esse é o sentido, né? Não ratificaram em termos ambientais o protocolo de Quioto, tá? Retiraram-se aqui, ó, do Tratado Mundial contra a Discriminação e Racismo, tá? Aumentaram o protecionismo, ainda mais agora com o Donald Trump, né? E a partir de 2001 eles tiveram a doutrina Bush, né? Do ataque preventivo, quer dizer, quando eles acham que vai haver um ataque contra os Estados Unidos, eles vão lá e invadem o país, tá? Como fizeram no Afeganistão, como fizeram no Iraque, tá? Ou interferem indiretamente, como fazem na Síria e assim por diante, certo? Bom, a partir daí, então, passa a acontecer, o Barack Obama tenta relaxar um pouco essas relações, né? Só que com a vitória de Donald Trump, nós estamos vendo agora, por isso não dá para falar dela nesse momento, claramente o que está acontecendo, né? Nós temos um conflito com a China, e temos também conflitos envolvendo outras nações. Então, é um realinhamento da política norte-americana, um fechamento dela. Tá? É isso. Essa aulinha aqui trata dessas coisas, né? Que depois tem aqui uma doutrina Bush mais detalhada, mas aí eu vou falar sobre ela na parte que a gente fala sobre conflitos. Essa daqui foi então a nossa aula sobre as potências tradicionais, tá? E o seu alinhamento no G8, no G20 e no Clube da Bomba. Aproveite para fazer os exercícios, mande suas dúvidas. Se quiser mandar a lição, pode mandar. Se não, vai fazendo lá no caderno e, e aguarde um pouco. Tá bom? Boa sorte aí, tá? Estou à disposição. Namastê.